sei o quê. Hoje vai começar um quadro que é filha entrevistando mãe sobre o mundo do cabeleireiro. Hoje é o primeiro vídeo dessa série de vídeos que a gente vai começar a postar aqui. Meu nome é Bruna Santos. Meu nome é Maíra Santana, cabeleireira há 20 anos e especialista em colorimetria e em formar alunos. A gente pensou nesse quadro primeiramente porque é interessante que uma pessoa que não sabe nada sobre o conteúdo de salão de beleza, sobre cabelo, entrevistar alguém para tirar dúvidas. E é uma maneira de vocês aprenderem também, junto comigo, né? Que no caso sou a leiga. E muito bem, hoje o tema é como fazer o diagnóstico de uma cliente. Então, a cliente vai chegar no seu estabelecimento e você vai se deparar com essa situação, como proceder, quais os critérios tomar, como é que eu posso fazer um bom diagnóstico no cabelo de um cliente. Bem, a princípio, o que você tem que fazer, né, além de toda aquela simpatia que você tem que receber, você tem que ter essa receptividade para que a cliente já sinta-se à vontade e bem-vinda ao estabelecimento, ao seu atendimento, aos seus serviços. E o primeiro passo de tudo é a comunicação. Você vai se comunicar com a cliente, vai ouvir o que ela tem para te dizer, o que é que ela quer, qual o desejo dela, qual é a vontade dela. Então, a partir daí, de você ter ouvido o que ela tinha para falar do gosto, do que ela queria, do serviço e tudo mais, aí sim, a partir daí, a gente começa com um diagnóstico de análise de fio, de couro cabeludo, o que vamos usar, qual serviço vai ser utilizado, quais técnicas, quais produtos. Então, a partir dessa comunicação, a gente vai entrar nessa análise, que é a anamnese. Anamnese, não? Anamnese, isso. Que é exatamente o estudo onde a gente faz do couro cabeludo, de toda a extensão do fio, se ele está saudável, se ele está resistente, se ele está poroso, se ele aguenta uma posterior química, uma coloração, se ele aguenta uma coloração com oxidação mais alta ou mais baixa, ou uma simples tonalização. Uhum. Então, basicamente, o diagnóstico ele é fundamentado na anamnese. Sim, sim. Uma pessoa que não tem esse conhecimento de anamnese, é possível fazer algum tipo de diagnóstico? Sim, sim. Alguém que está começando, que não tem esse entendimento todo, assim, tem como inicializar de alguma maneira, fazer algumas observações que são mais iniciais ali? Sim, talvez a pessoa que não tenha totalmente ainda esse conhecimento, o estudo completo para fazer essa anamnese, o que é que ela pode fazer quando sua cliente chega? Além dessa comunicação que tem que existir para que você possa entender o que a cliente quer e se você pode fornecer a ela a esse serviço, é exatamente o primeiro passo. Você tem que, depois da comunicação, você tem que sentar com o cliente e você precisa ir para o tato. Cabeleireiro é visual e é tato. Você não consegue só simplesmente olhar e simplesmente falar, vai ser... O cabelo dela aguenta uma coloração, supostamente oxidante de 20 ou de 30, então não dá. Você vai ter que pegar nesse cabelo, você vai ter que abrir, você pega com o auxílio de um cabo de um pente e você vai fazer determinadas divisões, vai, na verdade, percorrer todo o couro cabeludo dessa cliente para olhar se está saudável, se é um couro cabeludo que não tem o excesso de oleosidade, se não tem feridas, porque existem clientes que têm espinhas na cabeça, tem feridas, tem clientes que coçam muito a cabeça com caneta, que quando você abre o couro cabeludo da cliente parece mais um mapa de tantos riscos de caneta coloridas que tem. Caramba, não sabia disso. Porque a cliente com canetas tem mania de coçar e vai riscando e desenhando na cabeça. Então, isso também serve para te orientar se a tua cliente faz... Gente, sabe por que isso é interessante? Eu falo para vocês essa questãozinha da caneta, da cliente riscar a cabeça e fazer esse mapa. Porque você vai poder analisar se a tua cliente, alguma coisa tá meio descompensada aí, né? Ou a tua cliente ela é muito ansiosa, ou ela é muito nervosa, ou alguma coisa dessa natureza, para que ela pegue, ao ponto dela pegar uma caneta e ficar coçando.
ou alguma disfunção do couro cabeludo, excesso de oleosidade ou alguma coceira, para que ela pegue uma ferramenta, um instrumento e vá coçar. Então isso aí já serve para te orientar quem é essa cliente. Entendi. Ela é muito compulsiva, ela é muito... Por que ela está tão agitada? Por que ela está riscando a cabeça, está pegando, está lesionando o couro cabeludo? Então assim, é interessante, até para você saber aonde você está. É muito interessante essa... A gente entra num campo já de estilo, né? Entrando nesse aspecto de ter conhecimento de se a cliente ela é mais ansiosa, se ela é mais calma, se ela é mais quieta. A gente entra num território de estilo. Você perceber qual é a Sim. personalidade Sim. qual a importância disso? Assim, você Claro, perceber primeiro claro. a sua cliente. Porque assim, assim que a tua cliente chega, que você faz toda essa comunicação, você está automaticamente já conhecendo a tua cliente. Sim. Então, se ela gesticula muito, se ela fala com muitas expressões, se ela é uma cliente que se mexe muito, se ela é inquieta, se ela é uma cliente... Você é aquela cliente que chega, que sente e faz, é porque eu queria, não sei, eu tô pensando ainda, assim, eu não sei, ainda tu me ajuda. Ou se é aquela cliente que diz, eu quero mudar, hoje eu tô decidida, eu quero cortar, eu quero radicalizar, muda a cor do meu cabelo aí, vai, Maíli, vai, e faz, acontece. Então, você já começa a fazer o diagnóstico daí, do estilo da cliente. Porque quando ela chegar e disser que quer tal serviço teu, você sabe o que é que você pode oferecer. Entendi. Você não pode... Uma cliente que chegou lá toda quietinha, olha, eu tô pensando ainda, desde antes que eu penso, se eu corto com o dedo, se eu... Aí você já sabe que essa cliente você não pode exagerar, você não pode oferecer um corte cheio de graduações, de camadas, para uma cliente que ela chega toda calminha. É a mesma coisa, o contrário. Você chega uma cliente toda ousada, querendo mudar, e você oferece ela um simples Chanel reto. Ela não é esse tipo de cliente. Você pode até oferecer, mas ela vai sair insatisfeita. A gente entra aqui no quadro de um provável erro, né? Caso você faça um diagnóstico errado Sim. na cliente, você pode errar e as consequências podem ser graves. Exatamente. E por isso que é tão importante o diagnóstico ser completo. Não só da anamnese, que é a saúde do couro cabeludo e de toda a extensão do fio, como exatamente a parte pessoal, do estilo da sua cliente. É exatamente no diagnóstico que você consegue detectar, você consegue diagnosticar tudo isso para que você chegue no resultado final com sua cliente. Então é realmente perigoso, porque se você não faz um diagnóstico completo, a cliente chega e diz, eu quero cortar. Aí quando diz eu quero cortar, você vai lá e corta, ela diz, eu não sou muito acostumada à camada, então ela não se expressou muito, mas também não pouco. Aí você vai e faz, vamos mudar, aí faz um corte bem reto nela. Então você nem entendeu o que é que ela queria, o que é que ela desejava, e você simplesmente sugeriu e pronto, tentou resolver o problema. Só que você não fez aquele diagnóstico tão preciso para que houvesse essa comunicação. Ela não sabe, mas o estilo dela está conversando contigo. O que ela gosta ou deixa de gostar, está conversando com você. Tem uma questão também que eu acabei de me lembrar, que a gente pode fazer uma correlação. Por exemplo, o diagnóstico deve se levar em consideração o estilo, a personalidade da cliente, Sim. Porém também os eventos e as datas comemorativas. Porque eu me lembrei agora, uma vez que um cliente chegou para a senhora, antes de uma festa de aniversário não, a festa foi alguma data comemorativa que eu não me lembro. E ela queria fazer um corte ousado, lembra? E a senhora aconselhou ela, olha, vamos fazer o seguinte, vamos só dar um corte mais calmo, mais aquieto nele, porque um corte de cabelo precipitado diante de um evento muito grande, ele pode ou impulsionar o seu evento, você pode bombar na festa, ou ele pode arruinar o seu bem-estar, já, se você não se deu bem Sim. com o corte de cabelo. Então, Isso é muito perigoso. É muito perigoso. A não ser que você já seja uma cliente que você conhece, seja uma cliente que você acompanha há anos. Então você realmente sabe até onde você pode ir com aquela cliente ou não. Mas se é uma cliente nova, na qual você não tem um histórico, o perfil dessa cliente. Aí simplesmente a festa de 60 anos da mãe dela vai ser uma festa, ou então os 50 anos de casamento, bodas, não sei de que lá, é uma festa mega importante e ela simplesmente decidiu que nessa festa ela quer estar diferente, ela quer mudar. E então ela chega e diz, mas eu quero mudar. Então assim, é muito perigoso porque ela tá no calor do momento, gente.
Então, não se deixem levar por essas borbulhas desse calor do momento. Então, escute, ouça, porque isso já é uma forma dela desabafar, dela estourar aquela energia toda, aquela explosão acontecer e tudo bem, ponto. Ela já vai se acalmando e esfriando. Então, não leve ao pé da letra toda aquela agitação, porque ela está envolvida em uma emoção de uma festa, em expectativas, então assim, não se deixem levar por essa emoção, porque pode ser muito perigoso, porque a festa vai passar, aquela agitação toda vai passar, vai tudo passar, e aí? E quando passar tudo, e como é que vai ser? E se você fizer, e assim que você terminar, ela vê que não é isso que ela queria. Então, não façam mudanças totalmente radicais em clientes de corte, cores. Se é uma cliente que você conhece pela primeira vez, se é só por uma indicação, ou em calor de momento. Calor de momento pode ser de uma festa, pode ser de uma ocasião especial, específica, na qual a sua cliente está criando toda uma expectativa em cima daquela mudança. Então, assim, tenha muita calma. Escute, ouça e nunca leve ao pé da letra o que ela está te pedindo, principalmente se é uma cliente pela primeira vez que você tá vendo. Então, vá devagar, escute, oriente uma ou outra coisa, um pouco menos, se é para cortar demais, corta menos. É preferível que você corte menos e ela diga, não, eu ainda quero um pouquinho mais. E você vai conhecendo a tua cliente. Agora, não vai de vez e mergulhe e entra de cabeça, porque você pode dar de cara uma pedra bem grande lá e pode ser assim uma tragédia, porque... eu imagino. Se a gente fosse resumir, diagnóstico em fases. Em fases. O que é a fase inicial? Seria o que? A anamnese, depois... A fase inicial é a comunicação. Comunicação. Sim. Fase 1, comunicação. A fase inicial é a comunicação. É exatamente essa troca de informações sua com a cliente. Você ouviu o que ela tem, para te perguntar as dúvidas que ela tem, as mudanças que ela quer, o que é que ela pensou, se ela pensou no mesmo dia, se decidiu ali de última hora, estava dirigindo e disse, eu vou lá em Maeli agora vou mudar. Ou se é uma coisa que ela vem estudando, ela vem eu estou pensando em mudar já a um longo prazo, a uma semana. Então assim, primeiro a comunicação. Segundo ponto. Aí, segundo ponto, vamos para a anamnese. Anamnese. Que é exatamente o estudo que a gente vai fazer nas condições que está o couro cabeludo, toda a extensão do fio, que é raiz, comprimento e ponta. O que é que eu posso oferecer? Se o cabelo tem saúde para aguentar uma possível descoloração, um alisamento, seja uma coloração ultra clareadora ou coisa dessa natureza. Então, segundo passo, anamnese. Se a gente fosse colocar um terceiro passo, seria a forma, a maneira de cobrar? Sim. O diagnóstico é uma ferramenta importantíssima. Também nesse aspecto. Por quê? Eu aprendi essa ferramentazinha, eu aprendi na vida, eu aprendi apanhando, foi cacete, levanto muito calote, levanto muita... Então foi o que eu aprendi. A partir do momento que a minha cliente chegava, eu fazia toda a comunicação, fazia toda a parte de anamnese e tal. E beleza, decidi o que ia ser feito e a cliente fazia, e depois que terminava o trabalho, fazia o quê? Aí no final do mês eu pago. Ou então diz, segunda-feira você atendeu num sábado, segunda eu vou, só que ninguém sabe qual é a segunda de Deus, só pode. Ou coisa dessa natureza. Então eu pensava, eu disse, meu Deus, tem que ter um jeito da pessoa não ser assim, curta e grossa. Não que não existe. Tem pessoas que são, você tem que ser curta e grossa e você tem que se impor. E depois a gente também vai falar sobre isso. Mas é uma ferramenta poderosíssima. Eu consegui sanar completamente aquelas clientes que chegavam no meu estabelecimento, faziam o serviço e depois dizia, eu pago segunda, eu pago daqui a um mês, eu pago daqui a 30 dias. Sabe como? Após a comunicação, após a minha anamnese, e tudo isso é anotando. Recapitulando, a gente estava falando de uma terceira fase do diagnóstico, que seria a do pagamento, né? Que faz parte do diagnóstico. Sim, isso. Principalmente para quem está começando agora e não tem um jeito de chegar para evitar que você possa cobrar seu cliente depois, né? Ou então quando você terminar todo um serviço,
todo aquele investimento de tempo, de produto, do teu trabalho, da tua água, da tua energia. E no final ela dizia assim, tem que ser a época que ela quer, quando ela bem quer, bem entende, ela te paga. Então isso me atrapalhava muito. E eu pensava dia e noite, como é que eu fazia para evitar isso? O que eu vou fazer? Eu vou chegar para cliente, eu vou ser curta e grossa e dizer, não faço fiado, não atendo fiado. Vai ser fiado? Porque se for fiado eu não faço, não atendo. Como é que eu ia abordar cliente? Eu pensava, gente, eu tô falando sério, isso tirava meu sono. Porque é muito chato cobrar, fala sério. É puta chato isso, cobrar. E então foi quando eu decidi, no final do meu diagnóstico, eu disse, oxe, já sei como eu vou fazer. Então eu anotava, tinha toda aquela comunicação com a cliente, eu anotava os critérios que eram mais importantes para mim, o fato dela ser ousada ou não. Aí depois vinha a parte da anamnese, etc e tal. E no finalzinho eu ia decidir o que ia ser feito com ela e colocando mais ou menos valores. Então no diagnóstico abaixo tinha a relação de preço. Então ela quis cortar e corte. Aí eu anotava corte, a escova, tipo mechas, decidiu fazer mechas, vai ter tonalização, tudo, e ia colocando embaixo e chegava num acordo com ela. Pronto, é isso que você está decidida a fazer, então eu entrei no entendimento com a cliente, pronto, então vamos, mão na massa, vamos. E às vezes eu até dizia que eu não tinha jeito ainda, né, eu queria ver se funcionava. Aí eu chegava e dizia, eita, peraí, me diz só qual vai ser a tua forma de pagamento, só pra eu colocar na tua fichinha aqui, ó, que eu fiz, mostrava o caderninho a ela com toda a anamnese, com toda a ficha técnica que eu fiz de uma comunicação com ela, a anamnese do fio, de couro cabeludo, tudo. E embaixo eu perguntava qual é a forma de pagamento. E eu ouvi de tudo. Eu vi aquela cliente porque, Maeli, é porque assim, meu marido só vai receber o ano que vem. Olha se eu não tivesse feito isso. Eu digo, opa, funciona. Aí eu cheguei e disse, mulher, infelizmente, olha, eu trabalho porque eu preciso, você sabe disso. Eu tenho compromissos, infelizmente eu não tenho como esperar. Fica ruim pra mim, eu vou usar material, eu vou ter todo um custo. E esperar assim fica ruim. E aconteceu da cliente dizer, então vamos fazer o seguinte, pode ser uma semana? Então, como era um cliente que já era minha, era um cliente que eu podia confiar. Mas e quando é a primeira vez? Que já aconteceu comigo também. Por isso que eu estou dizendo a vocês que já aconteceu de todas as formas comigo. A cliente dizer uma semana, então como eu já tinha vindo 1, 2, 3 vezes, porque ainda tem isso, viu? A cliente vem 1, 2, 3 vezes no seu salão e paga. Ela paga bonitinho ali, que é para mostrar que é certa. Aí da 4ª vez em dia tá infeliz, vai. É infeliz, já começa a dizer, mas eu te dou segunda. Vê? Não tava tão bom, né? É a caloteira calculada. Tava tão bom, ela vinha pagando tão bonitinho, então tava ótimo. Não, aí já digo, eita, já deu caca aí. Organizada, é isso. Então, acontecia de uma semana, aí eu disse, ok. Era aquela bendita 4ª, né? Nunca veio pagar, nunca. Até hoje. Mas também tinha aquelas clientes que se comprometia e voltava, e realmente uma semana cumpria e continuava. E também tinha aquelas que dizia, não tem jeito, de jeito nenhum, Maeli, de fazer, porque eu só posso realmente. Aí ficava nas minhas mãos, mas só como era um valor muito alto, era um valor tipo de vamos supor, eu tava começando, dava tudo R$200. Então pra mim era muito alto. Eu tava começando, então esse valor pra mim era. Então eu disse, olha, infelizmente não dá, eu não posso fazer, eu não tenho como. Mas Maeli, eu me organizei de tempo, etc. A vontade de você dizer, oi infeliz, se organizou de tempo e não se organizou de dinheiro, né, pra fazer. Mas aí você não podia chegar e dizer, mas infelizmente entenda meu lado e veja a minha situação. Aí ela, vamos ver qual é o outro jeito. Aí eu ficava dando alternativas, ok. Então deu R$200, você tem R$50 aí? Não, eu digo, mulher, fica difícil, eu tô tentando, eu quero te atender com todo o prazer do mundo, mas tá Quais complicado. as alternativas que surgiam para essas complicações de forma de pagamento? Lembra de alguma? Por exemplo, as alternativas, exatamente isso. É você chegar quando acontecer disso e você ver que você tem que perceber se é uma cliente que. Agora, gente, se é uma pessoa que vai pela primeira vez te procurar teu serviço, etc e tal,
Você está começando, você está iniciando, você nunca viu a criatura na vida, não sabe nem de onde ela surgiu, certo? Aí quando ela diz, não, fui indicada por Bruna. Oi, Maíra, tudo bom? Foi Bruna que me indicou, etc. Pelo menos você tem um meio de chegar até aquela criatura, né? Mas quando ela simplesmente bateu na tua porta e chegou lá, então assim, é muito perigoso. Então, a alternativa que você tem é de ou você não fazer, é preferível que você perca aquele serviço de imediato, porque depois você não vai receber mesmo. Uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça, situação constrangedora que é pra cobrar, certo? Ou se é uma pessoa que realmente veio 1, 2, 3, 4 vezes, e você ainda quer dar um voto de confiança, aí você vai dizer. Então, assim, pelo menos tu tem R$100, a metade, me arruma a metade. E quando quando seu marido receber, você me dá a outra metade, né? E se ela disser ainda não, e você tá meio assim, você tá precisando, quer não, ou parecido. Encurta o prazo, tá bom, então vamos fazer assim, daqui a uma semana você tem como me arrumar os R$100, e o outro só o mês que vem quando seu marido receber. Então vai encurtando só o tempo. Agora assim, olha, quando ela for perguntando demais, e quando ela for dizer não dá, que só é quando o marido receber, gente, não faça que você não vai receber. E não recebe mesmo, é só confusão e babado na sua vida. Falando sobre a ficha técnica, né? Porque isso tudo acontece com a ficha técnica, que você vai preenchendo e no final dá o preço. E cadastro da cliente. É importante, qual a importância dessa ficha técnica? Porque tem tudo, né, da cliente. Tem todos os dados. Nessa ficha técnica você tem os dados da sua cliente, tem observações da sua cliente nessa ficha técnica. Inclusive, eu também no começo, gente, eu fazia, na minha ficha técnica de cada cliente, eu separava as 10 primeiras datinhas, porque eu falei das clientes que vêm 1, 2, 3, 4 vezes, e depois começa a dizer que a partir da 4ª, 5ª vez, acha que agora a gente conhece ela pela vida, né? Então o que eu fiz? Eu preenchi na minha ficha técnica, no verso, eu tinha uma paginazinha em branco na qual eu só tinha datas. E eu comecei a anotar até as datas de escovas, que era para ter um controle de quantas vezes ela havia vindo, se era no intervalo de uma semana, ou a cada 15 dias, ou se era uma cliente a cada mês. Então, atrás da ficha técnica, vocês podem colocar essas lacunas, essa parte em branco, que é para isso. Quando a cliente fizer a sua escova, só para escovar, e você está começando, para você ter um controle, você está adquirindo clientes. Porque, só para recapitular, diferentemente de um salão grande, gente, de um porte gigantesco, um Jaça da vida, um Jacques Janine, eles não trabalham dessa forma, é óbvio. O público dele, eles não passam por esse processo que a gente passa de estar começando e fazendo toda essa triagem. Então eles têm funcionários, a cliente passa diretamente com a recepcionista que paga, é tudo diferente, tá? Quando vocês estiverem já mais na frente, no patamar deles, lá em cima, tudo, vocês vão ver que é diferente. Isso aqui é para vocês que estão começando. Eu estou dando para vocês alternativas para que vocês não passem por dificuldades. Por que eu estou contando isso? Para que vocês não passem por dificuldades que eu passei. Então eu tive que apanhar para poder aprender isso, estudar, sondar, descobrir formas, meios, me adaptar para poder conseguir não ter essas dificuldades. Entendi. Durante esse processo do diagnóstico, eu imagino que podem surgir certas dúvidas e objeções das clientes. Por exemplo, a cliente foi no seu salão, recebeu o seu diagnóstico e disse, não quero, acho que não é isso. Como é que lida? Isso acontece? É recorrente? Sim, e é super, como se diz, super comum acontecer, tá, gente? Nossa. É super comum de acontecer. O porquê? A mídia tá aí, a comunicação tá aí, a informação tá aí, então todo cliente hoje ele tem, quer queira, quer não, um pouco do conhecimento. Ele não tem o conhecimento a fundo do estudo do cabelo, da estrutura, etc e tal, mas ele tem a internet ali que está informando ele para tudo. E tem aquelas pessoas que vai e elas são indecisas por si próprio na vida. Ela já é indecisa na vida, não é com você, com o teu trabalho, aquele momento não, ela é na
vida. Até o nome do filho dela, que ela escolheu há 30 anos atrás, ela ainda tem dúvidas, fez certo. E tem aquelas outras clientes que ela tem satisfação em bater de frente com você, de ir contra você. Mesmo você sendo a profissional, você sendo capacitada para fazer o serviço, mas ela ainda assim está ali para questionar o que você está falando. Então, a ficha técnica e todo o diagnóstico é bom por isso. Porque a partir do momento que você tem essa ficha técnica, aí você começa a fazer perguntas a ela, o que ela quer, por exemplo, vou dar só um exemplo. Uma cliente, você chega no meu salão e você diz assim, mas eu quero pintar o cabelo, eu tô pensando em mudar. A primeira coisa que eu faço, gente, na comunicação, eu já digo logo, quais cores você nunca pintaria seu cabelo? Me diz 3. Aí ela diz, eu jamais pintaria meu cabelo de laranja, jamais pintaria meu cabelo de vermelho escuro, pode ser. Você já começa a captar o que é que ela não gosta. Aí, ok. Outra cor que você nunca, preto. Nunca pintaria meu, só essas cores, que eu não me vejo com essas 3 cores. Aí, ok. Quais são me diga 3 cores que você arriscaria, você acha que ficaria bem, que você gostaria de ter em seu cabelo? Aí ela vai dizer, eu acho que se clarear meu cabelo um pouquinho, eu acho que eu vou gostar, vou me sentir bem, eu gosto da cor. Eu gosto de chocolate, os tons marrons eu gosto, os vinhos eu gosto. Então, a partir daí, eu já sabia mais ou menos o que é que eu podia trabalhar nessa cliente. O que é que eu poderia oferecer a ela? Já é uma ferramenta dela não bater de frente comigo. Eu oferecer ela laranja, ela, não, mas laranja na minha pele não dá, entendeu? Então você já descobriu o que você pode oferecer à sua cliente. Você já deu alternativas, pontos positivos e pontos negativos. Então você vai trabalhar em cima desses pontos. Cabelos, cortes. Me fala quais cortes você nunca usaria. Eu nunca usaria um Chanel. Nunca usaria um Chanel. Não gosto, eu gosto de camadas, então... Como é que ela vai bater de frente pra você oferecendo um corte bem desconectado com ela, se ela mesmo já te disse que não gostava de reto? Seu cliente não vai bater de frente com você exatamente em relação a isso, porque você já deu a ela o que ela disse que gostava. Mas tem muitos clientes que chegam com muitas dúvidas e querem realmente e até de conta. Mas também tem um outro lado que chega aquela cliente e diz assim, eu não sei, eu não domino o assunto, eu não quero nem saber. O que é que você acha que dá certo comigo? O que é que você acha que combina pra mim? Aí vem aquela questão da ficha técnica que nós falamos, do estilo. Sim. Do estilo, que é onde você descobre se ela é dinâmica, se ela é mais quietinha, se ela é tímida ou não. É exatamente naquela ficha técnica, onde você, na comunicação, na parte da comunicação, você tem essa identificação da sua cliente. No estilo. Então perguntar antes sempre é melhor. Sempre. Essa comunicação é importantíssima. Primeiro pergunta, depois faz. Gente, vai ser assim, mais ou menos. Pergunta, depois faz o Primeiro serviço. pergunta e depois faz o serviço. Que é para evitar aqueles calotes, aquelas situações de você ter que estar cobrando, situação constrangedora de você, sabe, dizer que não faz fiado. Então já é uma forma de você bloquear ela logo de cara, logo na ficha técnica. Então, só resumindo, partes importantes do diagnóstico, comunicação, anamnese, né? A gente coloca a parte da cobrança do pagamento, Sim. como receber calote. Dentro da ficha técnica. Adentrando já nesse assunto, só pra gente ter uma noção mais ou menos, como é que a gente deve cobrar? Quanto é que a gente deve cobrar? O que é importante? Boa pergunta. Essa é uma coisa que eu me deparo sempre em sala de aula com os meus alunos. Exatamente isso, professora. Eu tô começando agora, eu escovo o cabelo da minha vizinha, tô escovando o cabelo, tá vindo clientes, tudo. Mas eu não sei, eu vou cobrar quanto? Eu vou cobrar quanto da escova daquela cliente? E eu fiz uma hidratação, eu não sei quanto é que eu vou cobrar. Então essa é uma pergunta que acontece logo assim, de cara logo. As primeiras dúvidas, eu acho. Acho que é uma das primeiras dúvidas também, sim. Então, O que é que deve se levar em consideração para cobrar? o que a gente deve levar em consideração é uma série de coisas, é um conjunto, gente, certo? Se você estiver atendendo em domicílio, até que não, você vai cobrar pelo teu tempo,
você levou para chegar até a casa da cliente e o tempo que você esteve com ela fazendo o serviço. E quando você tem o seu estabelecimento, não, envolve uma série de coisas, porque isso vem. É um cálculo que você tem que fazer de aluguel, de água, de luz, de produto, do seu tempo trabalhado, se foi 1 hora que você passou com aquela cliente, se foram 2 horas, se foram 3 horas, 5 horas, 8 horas de trabalho, porque tem procedimentos que você passa praticamente uma vida com a cliente. Então, assim, são todo um cálculo, uma soma, e esse cálculo de produto nas gramas, de ml. No começo a gente não trabalha com a balança, se bem que hoje é uma ferramenta, é um instrumento tão baratinho, gente, que mesmo a gente que está começando, a gente tem acesso a essa balança, que é exatamente para a gente ter os cálculos mais precisos e não haver desperdício nem perca de dinheiro, né, que é muito difícil. Então, mas é uma pergunta importantíssima você ter feito, exatamente por isso, porque é uma dúvida que todos eles têm, todos. Mas é um assunto que a gente vai mais pra frente gravar um vídeo falando sobre isso, porque requer uns cálculozinhos. Não é complicado, não se assusta. Todo mundo pode fazer, você pode fazer. Você que está começando é isso, você mesmo. Pode fazer esse cálculo, é simples e você não vai sair perdendo. É importantíssimo você fazer esse cálculo para que você venha fazer, dar o seu preço. É uma série de coisas, gente. Mas vamos fazer um vídeo sim, falando sobre esses cálculos e como fazer, ok? Então por hoje foi isso, né? Obrigada, gente. Obrigada a você que tá assistindo. É o primeiro vídeo desse quadro. Agora que a brincadeira tá ficando entrevista boa. mais sobre o mundo do cabeleireiro. E fiquem aqui que depois a gente vai divulgar mais. Vamos sugar o conhecimento que essa mulher tem, essa experiência de 20 anos. Então é isso, galera. Tchau. Tchau, Cheiro, tchau. forte abraço. Beijo no coração de vocês. Até mais.